Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre os números naturais. Os números naturais são os números que nós usamos aí no nosso dia a dia para fazer contagem de objetos, contagem de dinheiro, contagem de ponto. Nós usamos também aí para ordenar as coisas, né? Botar em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Usamos também aí em códigos. Por exemplo, o número de celular é um código. Agora, para nós chegarmos aos números que nós usamos hoje, o homem teve que entender e desenvolver conceitos que foram a base desses números aqui. Primeiro, o homem desenvolveu a noção de quantidade e de número, né? Noção numérica. E como é que ele fez isso? Vamos supor aqui que o nosso antepassado, né, vivia há milhares de anos atrás com pouco conhecimento, num mundo totalmente hostil a ele, ou seja, que não cooperava com ele. Mas o nosso antepassado ele tinha um instinto de sobrevivência. E para sobreviver ele tinha que se alimentar. E para se alimentar, o que ele fazia? Ele ia no rio, por exemplo, pescava. Então quando ele ia no rio, ele pescava um peixe para ele. Só que com o tempo, os nossos antepassados encontrou uma antepassada nossa e começou a conviver com ela. E casou com ela, né? Então, quando ele ia lá no rio pescar, ele pescava um peixe para ele e um peixe para ela. Mas ainda, esse casal teve um filho e toda vez que o nosso antepassado ia lá no rio pescar, ele pescava um peixe para ele, um peixe para ela e um peixe para o filho. Aí a gente pergunta aqui, será que o homem aqui estava contando esses números de peixes? 1, 2, 3? A resposta é não. Ele não estava contando, ele estava associando uma certa quantidade a outra certa quantidade, ou seja, um peixe para cada pessoa. Tanto é que quando ele começou a viver em grupos com mais pessoas, quando ele ia lá no rio pescar, ele já não sabia a quantidade exata de peixe que tinha que pegar. Ele sabia que tinha que pegar muitos, mas não sabia quantos, tá? E às vezes dava essa quantidade para todo mundo e às vezes faltava peixe. Para facilitar essa relação entre número de pessoas e peixes que ele pegava, o homem começou a desenvolver símbolos que representavam a quantidade. E para esses símbolos ele deu alguns nomes. Daí surgiram os números. E em diferentes civilizações no mundo antigo, vários tipos de números foram desenvolvidos, né? Vários símbolos para números foram desenvolvidos. Por exemplo, temos aqui os números egípcios, os números babilônios, os números romanos, os números maias. Cada civilização desenvolveu um símbolo para os números. Nos dias de hoje, na maior parte do mundo, nós usamos aí os símbolos que foram criados pelos hindus e foram desenvolvidos aí pelos árabes, ou seja, difundidos no mundo pelos árabes. Esses símbolos são chamados algarismos indo-arábicos. E eles são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esses símbolos aqui, esses algarismos, quando a gente junta eles em uma determinada ordem, nós formamos todos os números que nós conhecemos. Além dos números, nós podemos usar aqui letras, né, do nosso alfabeto para representar os números. Esses números são chamados números literais e eles representam uma determinada situação. Por exemplo, se eu falo que o número A é a quantidade de passageiros do ônibus num determinado horário, né? Então, por exemplo, se eu pegar um ônibus 8 horas da manhã de segunda-feira, ele está cheio de gente, cheio de pessoas indo trabalhar. Então, o número de passageiros ali pode ser de 35 pessoas, por exemplo. Agora, se eu pegar esse mesmo ônibus, no dia de domingo, 4 horas da tarde, ninguém está trabalhando, ninguém está fazendo nada. Então, esse ônibus pode vir bem vazio, pode vir aí com 10 pessoas. Ou seja, o número de passageiros é de 10 pessoas. Tá? Então, o número A é 35 ou 10, dependendo do horário em que o ônibus estiver passando. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Mas só esses símbolos não foi o suficiente para o homem desenvolver aí um sistema de contagem. O homem percebeu, então, algumas relações entre as quantidades, e as relações eram de igualdade e desigualdade. Por exemplo, aqui eu tenho um número de pessoas e um determinado número de peixes. O número de pessoas é igual a 5, e o número de peixes é igual a 5. Então aqui a gente pode perceber o quê? Que o número de pessoas é igual ao número de peixes. E se eu fizer assim, ó, dizer que o número A é o número de pessoas e o número B é o número de peixes, eu posso escrever assim, ó, A, esse símbolo aqui, B, que a gente vai ler assim, A é igual a B. Essa é uma relação de igualdade entre duas quantidades.
Mas também podia acontecer isso aqui, ó. O número de pessoas agora é de 5 e o número de peixes é de 3. Nesse caso, percebe-se claramente que o número de pessoas é diferente do número de peixes. Então, sendo A o número de pessoas e B o número de peixes, podemos escrever assim, ó. A, esse símbolo aqui, que é um igual cortado, B. Nesse caso, a gente vai ler A é diferente de B. Essa era uma relação de desigualdade. Agora, a relação de desigualdade também tinha o seguinte, ó. O número de pessoas era de 5, o número de peixes eram 3. A é o número de pessoas e B é o número de peixes. Eu posso ver que o A, que é o número de pessoas, é bem maior que o número de peixes. Então, eu escrevo assim, ó. A, esse símbolo aqui, B, que a gente vai ler assim, ó. A é maior que B, ou seja, o número de pessoas é maior que o número de peixes. Ou eu posso escrever o contrário, ó. B, que é o número de peixes, é menor do que o número de pessoas. Então, assim, ó. B, esse símbolo aqui, A. Esse símbolo diz o seguinte, B é menor que A, ou seja, o número de peixes é menor que o número de pessoas. E nós usamos esses símbolos aqui, ó, esse e esse aqui. Esse daqui chama-se maior que. Esse daqui é menor que. E qual o símbolo que a gente vai usar aqui? É só perceber essa abertura que está aqui, ó. Para onde tiver abertura, né, a gente vai colocar o número maior, onde tiver abertura maior. Então aqui, ó, a abertura maior está aqui, então aqui é 8. Do outro lado, que a abertura é menor, tem que botar um número menor. Por exemplo, 3. 8 é maior que 3. Já esse aqui, ó, a abertura, né, maior está para o outro lado. Então, do lado de cá, que a abertura está menor, tem que botar um número menor. Por exemplo, 1. 1, ele é menor, e do outro lado tem que ser, logicamente, o número maior. 1 é menor do que 9. Nas relações de igualdade e desigualdade, o homem percebeu certas propriedades. Na propriedade da igualdade, ele percebeu a propriedade reflexiva, a simétrica e a transitiva. A reflexiva diz o seguinte, que um número só pode ser igual a ele mesmo. Reflexiva é só você lembrar do espelho. Se você olhar no espelho, você tem que se ver, né? Você vai ver você mesmo. Então, o número só pode ser igual a ele mesmo. A propriedade simétrica diz o seguinte, ó, se o número A é igual ao número B, né, teoricamente eles são letras diferentes ou números diferentes, então o B também é igual a A. É o princípio daqui direto da reflexiva. Na propriedade transitiva diz o seguinte, se A é igual a B e o B é igual a C, então eu posso dizer que o A também é igual a C. Ó. O B não é igual a A? Então é a mesma coisa que eu botar aqui. Ó. A é igual a C. Exemplo. Propriedade reflexiva. 7 é igual a 7. Propriedade simétrica. Se 5 é igual a A, então o A é igual a 5. Propriedade transitiva. Se A é igual a B e B é igual a 8, então o A é igual a 8. Está aqui, ó. Se A é igual a B, então aqui, ó. A é igual a B é igual a 8 também. O A é igual a 8. Na desigualdade, ele percebeu a propriedade transitiva apenas. Então aqui, ó, se A é maior que B e B é maior que C, então o A também é maior que C. Se o A é menor que B e o B é menor que C, então o A também é menor que C. Exemplo, 6 é maior que 4 e 4 é maior que 2. Então é lógico que 6 também é maior que 2, né? Porque 6 é maior que 4. Se 3 é menor que 7 e 7 é menor que 10, então 3 também é menor que 10. Ó. Passa direto para cá. O 4 está entre o 6 e o 2. O 7 está entre o 3 e o 10. A partir desses símbolos, dessas relações de igualdade e suas propriedades, o homem desenvolveu aí uma sequência de números naturais, que serve para a gente fazer aí a contagem dos nossos objetos. Então, se eu tenho aqui uma coleção de objetos, se eu quiser contar essa coleção de objetos, eu vou usar uma sequência de números naturais. E ela é assim, ó, começa com 0 e eu vou acrescentando uma unidade para cada objeto que eu separar. E assim vai crescendo essa sequência. Os números naturais, essa sequência de números naturais, constitui um conjunto denominado conjunto dos números naturais, representado pela letra N, essa letra aqui. Então, toda vez que vocês virem essa letra aqui, a gente está falando de números naturais. Então, aqui, ó, os números naturais são esses daqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
E assim segue infinitamente. Esses 3 pontos aqui significa que aqui, ó, segue infinitamente, ou seja, o conjunto dos números naturais ele é infinito, não tem fim. Quando nós tiramos o número 0, nós temos o conjunto dos números naturais não nulos. E como é que a gente representa ele? Assim, ó. O n, que é os números naturais, e esse asterisco aqui significa menos o 0. Então vai ficar assim, ó. Tirei o 0, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essas reticências que significa que esse conjunto de números naturais é infinito. Agora, o conjunto dos números naturais pode ser representado geometricamente através de uma reta numérica ou reta numerada. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente traça uma reta e marca um ponto inicial aqui. Eu fiz um tracinho, mas você pode escrever só um pontinho assim, tá? E depois eu uso aqui uma unidade de medida padrão que vai servir como se fosse um objeto que eu estou adicionando aqui. Você pode usar uma régua e determinar uma unidade que vai ficar se repetindo aqui. Eu posso simplesmente, ou vocês em casa, pode botar o dedo aqui, né? E o espaço de um dedo eu faço uma marcação. Repito, boto o dedo aqui, faço outra marcação e vou fazendo marcação até o final da reta. Tá? Até o final da reta. Bom, depois que eu fiz essas marcações, eu vou dar um nome para cada um desses pontos aqui. O primeiro eu vou falar, o nome que eu vou dar é só uma letra do alfabeto, pode ser qualquer letra. Então, primeiro eu vou dar o nome de A, depois B, C, D, E, F, G, H, cada ponto vai ter um nome. Agora, cada ponto desse aqui vai ter um valor. O primeiro ponto aqui, que é o meu início, vai ser o ponto 0. Depois, como eu acrescentei mais uma unidade aqui, né? Ou seja, um dedinho, a diferença de um dedo, ou uma medida que você colocou aí, a gente vai juntar mais um, vai dar 1. Mais uma unidade vai dar 2. Mais uma vai dar 3, e assim segue, infinitamente. 4, 5, 6, 7. E eu vou botar aqui no final 3 pontos para indicar que isso aqui segue infinitamente. Por último, eu vou botar aqui uma seta aqui do lado de cá e uma seta do outro lado, para indicar que a reta segue infinitamente dos dois lados. Pronto, essa é a representação geométrica dos números naturais. E a partir dessa representação geométrica, eu posso perceber aqui algumas propriedades dos números naturais. A primeira é o sucessor de um número natural. Todo número natural tem um sucessor. Então aqui, e o que é o sucessor? O sucessor é o número que vem na frente, vem depois do número. O sucessor do 0 é 1, o sucessor do 1 é 2, o sucessor do 2 é 3, e assim segue infinitamente. Agora, como é que a gente calcula se a gente não tem a reta numerada, a reta numérica aqui? Calcula-se assim, O sucessor do 0 é o 0 mais 1, que vai dar 1. O sucessor do 1 é 1 mais 1, que vai dar 2. O sucessor do 37 é 37 mais 1, que vai dar 38. E assim segue infinitamente. Então, de uma forma geral, dizemos que, dado o número natural n, esse n representa qualquer número, o seu sucessor é o número mais 1. E observe aqui que o 0 é o menor número natural e não é sucessor de nenhum outro número natural, ou seja, antes do 0 não tem nenhum número. Além do sucessor, nós podemos ver aqui também a propriedade do antecessor de um número natural, ou seja, todo número natural, com exceção do 0, tem um antecessor. E o que é o antecessor? É o número que vem antes dele. Antes do 0 não tem nada, antes do 1 tem o 0, antes do 2 tem o 1, antes do 3 tem o 2, e assim segue infinitamente. E como é que eu calculo o antecessor de um número? É só fazer o seguinte, o antecessor de 1 é 1 menos 1, que vai dar 0. O antecessor de 2 é 2 menos 1, que vai dar 1. O antecessor de 3 é 3 menos 1, que vai dar 2. O antecessor de 26 é 26 menos 1, que vai dar 25. De uma forma geral, podemos dizer assim, dado o número natural n, o seu antecessor é esse número menos 1. Também podemos perceber o seguinte, que qualquer número natural a partir do 1 é maior que todos os números que o precedem, ou seja, que vem antes dele, e menor que todos os números que o seguem, que vem depois dele. E também podemos perceber o seguinte, que quanto mais distante do 0, maior é o número, que eu estou adicionando mais unidades. Então aqui, o 3 é maior do que o 2, 3 é maior do que 2. O 7 é maior do que 4, então 7
7 é maior do que 4. O 6 é maior do que 1, ó, 6 é maior do que 1. O 3 é menor do que o 7, ó, o 3 vem antes do 7, é menor. O 4 é menor do que o 6, o 4 vem antes do 6. O 2 é menor do que o 5. Né? Então aqui, ó, 0 é menor do que 1, 1 é menor do que 2, 2 é menor do que 3, 3 é menor do que 4, que é menor do que 5, e assim segue. Quanto mais distante do zero, maior é o número. Não existe o maior dos números naturais, ou seja, existem infinitos números naturais, ou seja, não tem um maior número aqui. Se você perguntar qual é o maior número natural, não existe, ele é infinito. Também nós podemos ver o seguinte, ó, 2 ou mais números que se seguem na sucessão dos números naturais são denominados números consecutivos, ou seja, um na sequência do outro são números consecutivos aqui, ó. O 3 e o 4 são números consecutivos, porque entre eles não tem número nenhum. Então aqui, ó, 3 e o 4 são consecutivos. O 10, o 11 e o 12 também são consecutivos, porque ele está aí, é uma sequência de números um atrás do outro. Agora, o 12 e o 4 não são consecutivos, ó, porque entre o 12 e o 4 tem o número 3, então eles não são consecutivos. O 9, o 11 e o 12 também não são consecutivos, porque apesar do 11 e o 12 estarem numa sequência, entre o 9 e o 11 tem o número 10. Então, esses três números aqui não são consecutivos, porque está faltando o 10 aqui. Além disso, nós podemos perceber dois grupos importantes, dois subgrupos importantes dentro do conjunto dos números naturais. É o conjunto ou sucessão dos números naturais pares e o conjunto ou sucessão dos números naturais ímpares. Os números naturais pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, terminou nesses números aqui, ele é par. E os números naturais ímpares, eles terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Terminou nesses números aqui, ele é ímpar, tá? Aqui alguns exemplos. Ó. Qual é o antecessor dos números? Antecessor é só o diminuir 1 do número, né? Então, tem o número menos 1 que vai dar um antecessor. O antecessor de 41 é 41 menos 1, que vai dar 40. O antecessor de 78 é 78 menos 1, que vai dar 77. O antecessor de 896 é só o diminuir 1, que vai dar 895. O antecessor de 1205, eu diminuo 1, vai dar 1204. Qual é o sucessor dos números? Sucessor agora, eu tenho que somar mais 1 ao número que eu tenho. Então, o número mais 1. Então, aqui, ó. Qual é o sucessor de 53? Soma 1 mais 1, vai dar 54. Qual é o sucessor de 645? Soma 1 mais 1, vai dar 646. Qual é o sucessor de 74? Soma 1 mais 1, vai dar 75. Qual é o sucessor de 2206? Soma 1 mais 1, vai dar 2207. Identifique quais os números pares e os números ímpares. Aqui, ó, vou botar aqui par com P e ímpar com I. O par tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E o ímpar tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então aqui, o 10 é par ou ímpar? 10 terminou em 0, 0 é par, então 10 também é par. 53 terminou em 3, 3 é ímpar, então 53 é ímpar. 64 terminou em 4, então ele é par. 96 terminou em 6, 6 é par, então ele é par. 547 terminou em 7, 7 é ímpar, então ele é ímpar. 646 terminou em 6, 6 é par, então ele é par. 1400 terminou em 0, 0 é par, então 1400 é par. 14.025 terminou em ímpar, também é ímpar. Escreva a sucessão de três números naturais consecutivos, ou seja, três números naturais consecutivos são qualquer três números que estão em sequência. Eu não falei a partir de quando. Então eu posso botar aqui, ó, 1, 2, 3, posso botar 10, 11, 12, tem que estar três números em sequência, né? 21, 22, 23, posso botar também aqui, ó, 57, 58, 59, tanto faz, tá? Esses são três números consecutivos naturais. Agora, escreva uma sucessão de três números naturais pares. Bom, agora, par, né? Eu percebo aqui, ó, que eu tenho aqui uma sequência assim, ó, 0, 1,
2, 3, 4. Então, se eu for tirar os números ímpares, ó, eu tiro um aqui, ou seja, né, eu pulo de 2 em 2, ó, né, e ele tem que terminar em quê? Em 2, 4, 6 ou 8. Então, é qualquer número que termina, qualquer sequência de números que termina em 2, 4, 6 ou 8, mas eu tenho que contar de 2 em 2. Então aqui eu posso escrever assim, ó, 6, o 7 não é par, mas o 8 é. Depois tem o 9, 9 não é par, mas o 10 é. Então 6, 8 e 10 são 3 números pares consecutivos. Escreva como lemos as sentenças abaixo. Ó. Temos essas sentenças aqui, aqui eu tenho aqui um sinal aqui assim. Ó, B é igual a C. 7 é maior do que 6. Ó. A abertura está para o lado do 7. 7 é maior que 6. Esse aqui está ao contrário. Ó. A abertura está para o lado do 40. Então 10 é menor do que 40. E nesse aqui, quando nós temos o sinal de igual com um traço assim, significa que eles são diferentes. Então A é diferente de B. Bom, essa aula termina por aqui. Refaçam esses exemplos. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima aula.